Olá, amantes da música brasileira! Hoje mais um dia maravilhoso de análise de letra para vocês e trazendo novamente para o canal o Cazuza. Ele que teve aqui algumas vezes, né? A gente falou sobre o Burguesia, aquele disco dele lá, que é o derradeiro álbum dessa carreira meteórica do Cazuza, né? Morreu aos 31 anos, então teve um pouco tempo, né, para fazer o seu material. E a gente falou também sobre ideologia, né? Análise de letra de ideologia. E hoje a gente vai trazer outro grande sucesso desse artista, que é O Tempo Não Para, né? Talvez para muita gente um dos maiores sucessos do Cazuza. Então, isso tudo depois daquela vinheta maravilhosa que vai chegar para vocês agora. Sempre lembrando a vocês para deixar aquele like, ajuda a gente pra caramba, se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho para as notificações. Considere ser membro do canal e é muito importante pra gente que você deixe o seu like. O YouTube tá cada vez mais limando o nosso conteúdo porque a gente volta. Então o algoritmo não tá muito amigo da gente. Então é muito importante que você deixe seu like e para aqueles fãs das antigas, mande para outros fãs das antigas, compartilhe o nosso canal aqui pra gente reaquecer de novo esse trabalho. Senão a gente para de fazer as análises de letra, não vai dar muito para fazer. Tá bom, galera? Hoje vamos falar um pouquinho sobre esse Cazuza, né? Sobre uma das últimas canções, né? Dos últimos álbuns dele, aquele álbum ao vivo maravilhoso. E O Tempo Não Para só existe, né? Com o Cazuza nessa versão ao vivo desse álbum que foi dirigido pelo Ney Matogrosso. Inclusive, graças ao Ney Matogrosso, essa canção entrou no álbum, porque o Cazuza fez ela, mas acabou que ele achou que não ia querer utilizar aquela letra, não ia querer utilizar aquela canção. Quando o Ney Matogrosso ouviu, falou, não, você precisa utilizar essa canção e não só isso, ela precisa ser a canção de encerramento do show. Ou seja, Ney Matogrosso sentiu nessa letra uma força muito grande. E a força dessa letra tá em algumas coisas esquisitas, né? Porque é uma música, na verdade, que ela tem um certo descontentamento e uma certa desilusão com relação a algum tipo de ideologia ou algum tipo de luta, digamos assim. É um personagem que está cansado da luta, é um personagem que faz questão de não lutar mais. E isso é muito forte, porque lembrando que Cazuza já estava na última fase, digamos assim, do HIV nesse período, então é muito autorreferente, né? Muito falando sobre ele próprio e falando sobre uma luta, se é que vale a pena essa luta, já que a gente está inserido em uma coisa muito maior. Ou seja, aqui ele fala, o tempo não para, o tempo é um elemento muito importante para essa canção. Então quando ele fala o tempo não para, ele diz, olha, por mais que eu tente, por mais que eu lute, por mais que eu faça tudo, eu vou ficar para trás e as coisas continuarão como sempre foram. A gente não faz muita diferença. É uma canção bastante pessimista nesse sentido e que pode ter um pouquinho a ver com o estado de saúde do Cazuza e meio que percebendo que já estava basicamente indo embora. Embora essa canção ela tenha um pouquinho dos aspectos que tem também lá no Ideologia, que a gente também analisou aqui, que era uma canção que ele fala, ó, ele procura uma ideologia para viver, né? Ideologia, eu quero uma para viver e tal, mas aqui não, aqui ele fala, olha, eu não tenho data para comemorar, não tenho nada disso, eu não quero nada disso, porque o tempo não para, toda a roda vai continuar girando independente de mim. Então é uma canção de um personagem cansado. Vamos para a letra então? Aqui ele começa falando, disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso minha metralhadora cheia de mágoas. Olha como ele começa a canção aqui, né? Aquele começo apoteótico, né? Com aquelas guitarras em mi menor, bam, tudo aquilo aparecendo. Abre alas para ele falar, disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso minha metralhadora cheia de mágoas. Quando ele fala disparo contra o sol, ele já começa a mostrar um tipo de fragilidade com relação ao que ele combate, digamos assim. Porque ele fala disparo contra o sol. Imagine um disparo contra o sol. Por mais que seja uma metralhadora, que é que ele brinca com metralhadora de mágoas, né? Ele fala que os disparos dele são de metralhadora de mágoas, são um disparo de palavras, sempre há um protesto. Mas ele dispara contra
o sol, um disparo contra o sol não faz diferença nenhuma. É você dar um soco num gigante absurdo, né? Não vai fazer nenhuma diferença. Você dá um tiro no sol. Ou seja, quando o Cazuza fala isso, ele já começa a mostrar o tipo de fragilidade que o personagem da canção está passando. Ele está tentando combater algo que não dá para combater. Remar contra a maré, nadar contra a corrente, tudo isso é muito empolgante, mas o personagem da canção está percebendo que, olha, não adianta fazer nada disso não. Não adianta, porque você está disparando contra o sol, você está tentando fazer algo impossível. Então, é uma canção assim de um certo pessimismo, de um certo desencanto com relação a lutas. E lembrando muito bem que, apesar do Cazuza ter um pouquinho disso na música Ideologia, ele está muito fragilizado aqui por conta da doença. É um pouco do ethos do Cazuza falando aqui na canção. E aí ele fala, eu sou o cara. Olha como ele continua aqui contando essa saga do derrotado, né? Eu sou o cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Vamos começar pelo fim, porque aqui ele fala eu sou mais um cara, né? É muito engraçado porque nesse verso ele começa com eu sou o cara. Quando você pensa eu sou o cara, é uma frase de muita força, é uma frase de alguém que está muito empoderado, né? Eu sou o cara, eu vou fazer, vou acontecer, vou isso, aquilo, outro. Mas ele termina essa reflexão dizendo eu sou mais um cara, eu sou apenas mais um, eu sou apenas mais um de tantos que vai lutar, vai vir, vai fazer, vai morrer. Para outro vir, lutar, fazer e morrer. Então o personagem aqui tá cansado. Não há muito mais o que explicar, porque ele fala, eu tô cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Ou seja, ele não vislumbra nenhum galardão, ele não vislumbra nenhum troféu, ele não vislumbra nenhuma premiação, que aqui ele trata como pódio de chegada, não é? A premiação, ou beijo de namorada, né? Um amor, uma chegada num lugar onde tem alguém que te admire. Ele não acredita mais em nada disso, ele está descrente da luta, ele está descrente dos resultados, ele está descrente das premiações, ele está descrente de tudo aquilo que ele acredita. Descrer no que acredita significa uma desilusão absoluta, e é isso que o personagem da canção está trazendo aqui, dizendo que está cansado e que, além de tudo isso, ele é só mais um cara. Ele está diante de uma coisa muito maior. Ele dispara contra o sol. Aqui ele continua dizendo, mas se você achar que eu tô derrotado, olha aqui que aqui tem uma contraposição, né? O mais já mostra que ele vai pelo menos dar uma outra cor, vai dizer outra coisa, né? Fala, ó, mas se você achar que eu ainda tô derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados, porque o tempo não para. Digamos assim que nesse trecho aqui há uma espécie de otimismo no pessimismo. Ele falando, olha, eu tô cansado, eu não quero mais sair lutando, eu não acredito mais no pódio de chegada, eu não acredito mais no beijo de namorada. Entretanto, contudo, todavia, os dados continuam girando, né? A roda continua rodando. Então tudo que ele fez, aquilo que ele falou, aquilo que ele lutou, ele influenciou outras pessoas e essas outras pessoas vão continuar, digamos assim, essa luta. Então, por mais que você ache que esse personagem está derrotado, ele fala, ainda estão rolando os dados, e aqui ele entra no tema central, que é o tempo. Porque o tempo não para, o tempo é isso, o tempo é essas influências que continuam, o tempo é a continuidade, o tempo é o legado, o tempo é a prole, o tempo é tudo que te continua. Então, aqui quando ele fala, você acha que eu estou derrotado, mas eu não estou não. Eu estou derrotado como pessoa, eu desisti como pessoa, eu não quero mais lutar, mas o tanto que eu lutei já influenciou outras pessoas a continuarem essa luta. Então, por mais que eu não lute, a luta continua, porque o tempo não para. E aqui a gente continua dizendo aqui, ó, dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem o arranhão da caridade de quem me detesta. Essa é uma das frases do berço de Cazuza, né? Digamos, da seara poética de Cazuza, aquela ironiazinha. Eu tô sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. Ou seja, quem me detesta já percebe que não vale a pena mais ficar me socando, não vale a pena mais me enfrentar, porque eu não ofereço mais perigo para ninguém. Não sou mais alguém a ser combatido. Então, aqui nesse trecho é dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão, né? Quando ele fala vou sobrevivendo sem um arranhão, evidentemente, ele dá uma enganada no ouvinte, dizendo que, olha, eu ainda sou muito forte, eu sobrevivo sem um arranhão, mas é da caridade de quem detesta. E aqui, olha só que sensacional o refrão, aquele refrão absolutamente conhecido, aquele refrão que todo mundo tem na memória, que é: a tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos.
O tempo não para. Aqui o personagem, na verdade, além dele ter largado a luta dele, ele começa a falar, olha como tudo que você tem é inútil. A piscina aqui tem um simbolismo de ser uma coisa de um bem, né? Um bem que você tem e tal. Ele fala, mano, a tua piscina tá cheia de ratos. Não adianta nada, né? Tudo que você tem já tá, de uma certa forma, manchado. Todas as suas lutas já tá, de certa forma, manchada porque o tempo não para. Suas ideias não correspondem aos fatos. Aqui há muito pessimismo. Lute, 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 lute e nada mudará, né? Tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Tudo continua apesar de você, tudo continua apesar da sua luta. Se amanhã você morrer, que diferença você fará para o mundo? Você vê pessoas incríveis que já partiram, e se você for pensar o tanto que eles mudaram o mundo, por mais que sejam pessoas incríveis que mudaram bastante, esse bastante ainda é pouco diante do todo, ainda é pouco diante do que aqui está sendo tratado como o tempo. O tempo não para, a gente é minúsculo, a gente é insignificante diante do todo. Quando você luta, você está disparando contra o sol. Aí aqui tem a segunda parte, né? A segunda parte do refrão, que é: eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades, o tempo não para. Aqui ele brinca com o tempo numa outra questão, quando ele fala museu de grandes novidades, o futuro repetir o passado, essa roda que sempre volta, ele fala, a gente está inserido num contexto em que tudo que a gente faz parece girar e voltar para o mesmo lugar. Um museu de grandes novidades também brinca com essa ideia corruptiva do tempo, digamos assim. E aí quando ele fala que o tempo não para, ele está falando de uma entidade maior, né? Quando ele fala futuro e passado, ele não está falando desse tempo que ele está dizendo que é uma coisa maior. Futuro e passado é na nossa percepção. O futuro repetir o passado é a gente repetir os mesmos erros. Vamos falar da pandemia mais uma vez. A gente, na pandemia de começo do século XX, da gripe espanhola, todos os erros cometidos naquele período foram repetidos na pandemia da Covid. Foram absolutamente as mesmas coisas, políticos dizendo que aquilo não tinha nada, né? Gente contra a vacina, nos dois momentos, e são 100 anos de separação. Olha como essa música ela faz sentido. O tempo que ele fala que o futuro repete o passado não é o tempo em si, não é o tempo entidade, mas é a gente repetindo os mesmos erros. O museu de grandes novidades é essa coisa sem graça de já entendi tudo. O tempo não para. O tempo aqui não é os nossos erros, não é o futuro e passado que a gente estabelece. O tempo é a vida continuando apesar de tudo. Eu lembro de um papo que a galera falava que, olha, a gente tem que tomar cuidado com o aquecimento global, a gente tem que tratar bem o planeta e tal, porque senão o planeta vai ficar doente e vai dar merda. Não é o planeta que vai ficar doente, o tempo não para, a coisa continua, não é o planeta, é nós, é a humanidade que vai embora e a Terra, que já passou por coisa muito pior que isso, continua, né? É disso que o Cazuza está falando, é o tempo entidade, não o tempo passado, presente ou livro de história, entendeu? E aqui ele continua na segunda parte dizendo: eu não tenho data para comemorar, às vezes os meus dias são de par em par procurando agulha no palheiro. Ele continua com esse personagem, né, demonstrando o quanto ele desistiu da luta, e ele aqui, depois de ter tratado sobre o tempo no refrão, ele volta, olha, eu não tenho data para comemorar, né, que é basicamente uma continuação do que ele tá falando, ó, eu não tenho pódio de chegada, não tenho um beijo de namorada, não tenho data para comemorar, meus dias são de par em par procurando agulha no palheiro. A agulha no palheiro também responde um pouquinho ao disparo contra o sol, né? Disparar contra o sol, procurar agulha no palheiro, são coisas que são basicamente inúteis, são lutas inúteis. Aqui Cazuza está dizendo, muitas das nossas lutas são inúteis, às vezes a gente se cansa e o personagem da canção parece estar bem cansado, parece estar muito, muito cansado. Aí, olha que sensacional aqui os próximos versos, gente. Nas noites de frio é melhor nem nascer. Nas de calor se escolhe, é matar ou morrer. Aqui ele fala sobre condições, né? Frio e calor tá dado como condições. Nas noites de frio, ou seja, nascer na miséria, né? Estar num lugar em que você não é bem quisto, estar num lugar onde você não vai ter uma estrutura muito boa, é melhor nem nascer, né? Ele brinca que nas noites de frio é melhor nem nascer. Aí nas de calor, quando você nasce com alguma condição, quando você tem alguma condição, aí você escolhe matar
ou morrer. Ou seja, de qualquer forma você tá tendo que se defender. Nas noites de frio é melhor não nascer porque você vai ter que se defender. Você vai ter que, pegar a sua faca e sair atrás das pessoas e se defender ali com o que você tem, porque você tá nas noites de frio. Agora, quando você tem alguma fartura, né, quando você tá nas noites de calor, aí, meu amigo, você tem alguma escolha na mão: matar ou morrer. Aí é um pessimismo muito grande, que ele fala que a pessoa que tem possibilidade na vida, ela não tem escolha de ajudar. As escolhas são ou matar ou morrer. Ou você morre ou você mata. Olha o quão é pessimista, principalmente esse verso. Toda a canção, ela em si é muito pessimista, mas esse verso aqui é bastante intensificante, né? Intensifica bastante tudo que está sendo dito aqui. E assim nos tornamos brasileiros. Aquela velha história, não é? Ou seja, tem brasileiro que nasce nas noites de frio. Então, velho, seria melhor nem nascer nessas noites de frio. Tem brasileiro que nasce nas noites de calor, que aí você escolhe matar ou morrer. Assim é que se torna brasileiro, no meio de uma muvuca, no meio de uma briga que você não tem muito o que escolher. Você tem que sair brigando, e aí quando você cansa da briga, você simplesmente é alguém que não quer ser atingido, alguém que não precisa ser atingido mais porque cansou de tudo isso. Aí ele vem, digamos assim, numa parte final um pouco mais bruta, né? Talvez uma última brutalidade das letras de Cazuza. Te chamam de ladrão, de bicha, maconheiro, transformam o país inteiro num puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro. De uma certa forma está falando sobre um descontentamento, uma desilusão, um desencanto com relação às lutas, e está falando como ele está passando a vida, vivendo a vida, a lá Martinho da Vila, deixando a vida levar, né? A lá Zeca Pagodinho, aliás, deixando a vida me levar. Então você percebe aqui que no final ele fala: olha, chega, te chamam de ladrão, de bicha, maconheiro, transforma o país inteiro no puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro. Ele percebeu que não adianta nada, tem gente com muito mais poderes e que na verdade só vai desvaler aquele artista. E aqui sim, é o Cazuza falando que o tanto das lutas foi só para ser chamado de ladrão, bicha, maconheiro, e transforma um país inteiro, aqui ele chama de puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro, né? Que é a questão aqui central do antagonismo do que o Cazuza está trazendo. Não adianta você disparar contra o sol. Já tentou combater algum político? Já tentou combater alguma corrupção da política? Primeiro que você pode ser preso e eles não é algo estranho isso, né? Para ele ser preso é todo um outro sistema. Para você ser preso, não. Você ser preso basta roubar uma margarina. Não é algo esquisito? Então, tanto que a gente luta pela igualdade, tanto que a gente luta contra essas coisas, contra um sistema todo, é disparar contra o sol. É isso, não adianta, vão te chamar de ladrão, de bicha, maconheiro, enquanto transforma o país inteiro numa zona, numa bagunça, pois assim se ganha mais dinheiro, a questão central. E por essas e outras, Cazuza, o personagem aqui da canção, está absolutamente cansado, não quer mais saber da luta, simplesmente desistiu e vai viver os seus dias de par em par, procurando agulha no palheiro. É uma letra forte, desiludida, trata-se de um Cazuza já bastante fragilizado, doente, mas que é uma letra também que, no meio dessa fraqueza, dessa desistência do personagem, as pessoas possam encontrar forças e falar: pô, eu vou combater sim, vou disparar contra o sol e vou trazer mais gente para disparar contra o sol, até o momento em que disparar contra o sol faça algum sentido, faça alguma diferença. É isso aí, amigos. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, ajuda a gente pra caramba. Se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho para as notificações. O YouTube não tá entregando pro pessoal. Tem gente reclamando nos comentários: nossa, por que eu não recebi o aviso? Ative o sininho mais uma vez, veja se você tá inscrito, porque a gente precisa sempre desse apoio e principalmente agora, voltando, precisa muito mais que vocês compartilhem esse vídeo com fãs de Cazuza, páginas do Cazuza por aí. Muita gente vai achar legal essa análise de letra também. E sempre lembrando que toda análise você pode ter a sua interpretação aí, então deixe nos comentários que eu quero também saber a sua opinião. Tá bom? Obrigado a todos vocês e até a próxima. Quer beber?